Salve pessoal, bem-vindo ao meu canal, Marcelo Rocha aqui, e desde já peço para você se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho e de compartilhar e de dar aquele joinha, certo? Gente, na outra aula nós conhecemos o violão. A primeira aula foi a apresentação do violão, a qual aprendemos as partes do violão: a boca, o rastilho, o cavalete, o braço, a escala, os trastes, os filetes, né, de metal, que é os trastes, a pestana, a mão, né, as tarraxas, a lateral, o fundo e o tampo da frente, certo? E nessa aula nós vamos conhecer as propriedades do som. O som é tudo o que ouvimos. Som é tudo o que ouvimos. O nosso ouvido percebe duas espécies de som: som natural e som produzido. Som natural, pela natureza, trovões, as ondas do mar, e o som produzido pela voz, pelos instrumentos. O nosso ouvido percebe duas espécies de som: o som musical e o som não musical. O som musical, o nosso ouvido capta as ondas dessa forma aqui, como se fosse dessa forma, né? As ondas bem certinha. Esse é um som musical. E um som não musical é o ruído, a qual o nosso ouvido percebe assim. Você vê aqui, cheio de alto e baixo, só que não tem definição, não tem uma estabilidade, certo? E o som possui essas quatro propriedades: o timbre, a altura, duração e intensidade. Vamos conhecer sobre elas agora. A primeira, o timbre, que é a propriedade do som que nos permite reconhecer a origem do som. Como assim a origem do som? É de quando a gente está em casa e alguém nos chama no portão, a gente só não ouvir a pessoa nos chamar, a gente já sabe quem é que nos chama. Pelo o timbre da voz daquela pessoa, você já conhece a pessoa sem vê-la. Então o timbre daquela pessoa é isso aqui. O timbre que nos permite conhecer a origem do som. Quando um violão toca, você ouve, você percebe, é um violão que está tocando, ou um piano, ou um teclado, e assim qualquer instrumento, porque a gente está familiarizado. Quando a gente está familiarizado com o timbre, a gente conhece o som, certo? Então, timbre é a origem que nos permite reconhecer a origem do som. A altura. 2. A altura não tem nada a ver com volume. A altura no som é a propriedade que nós podemos classificar o som ser grave, certo? De ser bem grave. O som médio e o som agudo, de ser o som agudo. Tem gente que conversa no grave, tem gente que canta no grave,
Tem gente que conversa no médio, tem gente que canta no médio, tem gente que canta no agudo e conversa no agudo, certo? Então, o som tem altura, e a altura é do som ser grave, médio ou agudo, certo? Duração é o terceiro. Duração. Duração é a propriedade de ser o som curto, duração, e o som ser longo. Então, tem gente que conversa rápido, tem gente que conversa bem rapidinho, e tem gente que conversa compassado. O som vai falando, a pronúncia da fala bem de forma longa. E no nosso instrumento também dá para tocar curto e dá para tocar longo também. E intensidade, o quarto. Intensidade, agora sim, que vai ser o som forte ou o fraco, certo? Então, intensidade é do som ser forte, um som forte, um som alto, né? Um som forte. Quero esse som forte, quero esse som fraco. Então, fraco, baixo e alto, né? Alto é forte, é intensidade. O volume do som é intensidade. Não tem nada a ver com altura. Intensidade é uma coisa e altura é outra coisa. E essas quatro propriedades a gente tem que memorizar elas, certo? Temos que aprender elas. Então, pessoal, nós vamos uma atividade aqui que eu vou fazer com vocês aqui, certo? Pega aí os seus instrumentos aí que vocês estão tocando e nós vamos aqui tocar um som agudo, um som médio, um som grave, um som curto e um som longo. Certo? O que seria um som agudo? Som agudo, bem agudinho, né? Um som grave. Som grave. No meu violão de 6 cordas, o som grave é esse aqui. Mas tem mais instrumentos que vai mais além do que isso aqui. Vai mais pro grave. E um som médio. Som médio. Certo? Então agora nós vamos dar um som curto. O que seria um som curto? Esse é um som curto. Um som longo. O que seria um som longo? Tá vendo? Percebe? Que o som se propaga longo. Então, essas foram as propriedades do som. Então, pessoal, essa foi a nossa segunda aula, a qual nós conhecemos a propriedade do som. A nossa terceira aula vai ser a posição e postura correta de se tocar o violão, certo? Tem bastante conteúdo ainda pela frente. Então, agradeço por ter assistido até aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de compartilhar para que possa chegar às pessoas o nosso conteúdo, certo? Então, fique com Deus e até a próxima aula.